Cláudio, se vocês estão vendo a tela direitinho, se vocês puderem colocar aqui no chat, né? Dizendo que está tudo ok. Para a gente testar se está tudo certinho. Tá ótimo. Beleza. Eu vou dar um tempinho aqui, vou apresentar para vocês o Cláudio, né? O Cláudio, ele é um dos acionistas do Grupo All Nations, que é o grupo que a Win faz parte, né? E hoje ele vai participar aqui, vai nos ajudar com o conhecimento dele. E espero que vocês aproveitem bastante, tá? Bom dia a todos. Espero contribuir com informações aí. Eu vou esperar só um pouquinho, gente, só mais uns segundinhos, porque para ver se as pessoas vão entrando, tá? Porque pediram isso para mim da última vez. Aí eu vou esperar mais um pouquinho. Se vocês tiverem alguma coisa para aproveitar, perguntar, aproveitem de alguma outra coisa referente ao Win. Aí a gente já vai interagindo aqui, para não ficar minutos de silêncio. Muito obrigada pela participação de sempre. Vai ficar gravado. Sim, quem é? Cirilo Fonseca. Hoje até coloquei os óculos aqui, porque hoje eu deixei a tela um pouco mais afastada, para eu conseguir enxergar. Vai ficar gravado como sempre, tá? Todos os nossos eventos online ficam gravados no nosso YouTube. Inclusive, a gente fixou aqui, ó, aqui no início do chat, as nossas mídias sociais, tá, gente? Os nossos links, Facebook, LinkedIn, Instagram e o YouTube, tá? Porque todos os nossos eventos ficam gravados lá. É importante depois vocês compartilharem aí com a equipe de vendas, porque hoje a gente vai falar com argumentos técnicos de marketing, argumentos comerciais e de marketing, né? Para vocês conseguirem ter mais sucesso aí na hora de efetivar a venda, né? Dos geradores, dos projetos de vocês. Então, se hoje teve alguém da equipe de vocês que não puderam participar, vocês divulguem depois, eles assistem aí no YouTube, tá? Bom, vamos lá. Vou dar só mais um tempinho para a gente começar. Bom, eu vou começar e aí depois as pessoas, conforme forem entrando, a gente vai tirando as dúvidas e também, como eu disse, fica gravado lá no YouTube, tá? Bom, hoje o nosso tema dessa semana é falar sobre os gatilhos mentais, né? E a gente vai aplicar essa técnica de marketing, né, para a venda dos projetos fotovoltaicos, né? É muito importante isso, porque cada vez mais a competitividade está aumentando aí na venda dos projetos, né? E muito importante que vocês tenham cada vez mais argumentos, né? Para conseguirem efetivar aí, converter os orçamentos em vendas efetivas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho, vou só mudar de posição aqui a telinha. Bom, pronto, aqui, ó. Para a gente conseguir avançar aqui, né? Então, a gente vai falando, eu e o Cláudio juntos aqui, tá? Não, acho que eu vou tirar daqui, peraí. Deixa eu tentar botar em outro lugar. Deixa eu ver aqui, acho que é melhor aqui embaixo. Eu vou mudando de acordo com a necessidade aqui, tá? Vou deixar aqui embaixo por enquanto. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre as decisões, né? Quando a gente apresenta um orçamento para o cliente, né? Eu vou falar sempre, gente, focado no trabalho de vocês, tá? No que vocês fazem aí na ponta, de oferecer os projetos, apresentar os projetos para os clientes finais, né? E aguardar o fechamento do negócio, fazer aquele acompanhamento com o cliente final, né? Seja ele uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Espera aí só um minutinho, que o Eduardo está dizendo, cada pessoa... tudo bem, cada pessoa precisa manualmente mudar a localização da sua telinha. Eduardo, então tá. Então, pessoal, tentem colocar a telinha aí em algum lugarzinho aí que não atrapalhe a nossa apresentação, tá? Eu vou colocar aqui embaixo agora, mas depois eu vou mudando aqui conforme a apresentação. Bom, então, sempre que a gente apresenta, né, que vocês apresentam um projeto para o cliente final, né,
depois o cliente precisa tomar uma decisão, né? Se ele vai adquirir o produto, se ele vai comprar, são várias decisões que o cliente toma, né? Se ele vai, de fato, fazer um investimento no fotovoltaico naquele momento, qual será a forma de pagamento, se ele vai pegar um dinheiro que às vezes ele tem guardado, ou se ele vai fazer uso de um financiamento, né, para pagar, de repente, o financiamento com a economia da conta de luz. Então, bom, e também se o orçamento vai ser fechado com você ou com a sua empresa concorrente, que também apresentou a proposta para ele. Então, há diversas decisões que o cliente precisa tomar, e os gatilhos mentais, eles podem te ajudar nessa decisão, né? Eles podem te ajudar você a contribuir para a decisão do cliente, né? Sem que o cliente perceba, né? E isso que a gente vai falar um pouquinho, né? Então, a gente... Quer falar, Cláudio, um pouquinho? Só queria dizer o seguinte, que nós estamos levando a fazer essa apresentação aqui, que eu e a Camila somos especialistas no assunto, quer dizer, estamos trazendo um assunto que eu acho que é interessante depois vocês buscarem mais aprimoramento, mas o maior objetivo de estar trazendo esse assunto para esse webinar é porque nós temos observado que algumas empresas estão sendo bem-sucedidas com o uso desse tipo de ferramenta nos seus websites, nas suas propagandas, na sua divulgação e na técnica de vendas das suas equipes. Então, assim, é por isso que a gente está trazendo esse assunto, que, assim, ele é muito importante, hoje é muito utilizado por várias empresas. Eu acho que vale a pena depois você se aprofundar em mais esse assunto aí. Isso, a gente vai fazer uma introdução aqui, né, para que vocês consigam entender que existem essas técnicas, né, e que vocês depois aprofundem. É muito importante e a gente percebe empresas de diversos ramos, né, se dando muito bem utilizando, né. Então, o mais importante é que os gatilhos, eles são trabalhados de uma forma, como é que eu vou dizer? Ele não pode ser, o cliente não percebe, né, que você está fazendo aquele trabalho mental com ele ali, né? E não é nada que seja de uma forma, uma malandragem, de jeito nenhum, é uma realidade. Você vai agir com pontos reais, com coisas que de fato existem, argumentos, né, e técnicas que vocês vão utilizar para conseguir fazer com que o cliente, para tentar favorecer o negócio a seu favor, tá? Então, não é nada ruim, muito pelo contrário, é uma coisa muito boa. Os gatilhos, eles são estímulos que são enviados para o cérebro para auxiliar a tomada de decisão. É assim que funciona. Isso é uma segmentação dentro do neuromarketing. Então, assim, simplesmente são ferramentas que jogam informações no cérebro do cliente e vão auxiliar ele a tomar uma decisão. Isso aí. E as decisões, como diz essa telinha aí, né? Elas começam, de fato, no inconsciente, né? E é ali que os gatilhos trabalham, né? E depois disso, elas seguem para o consciente, que vem a decisão, né? A tomada da decisão, vem uma ação por parte do indivíduo, né? Então, esse trabalho que os gatilhos fazem é de fato, um trabalho que começa no inconsciente, tá? Das pessoas. Bom, então aqui a gente até resume sobre os gatilhos, né, que são armas psicológicas utilizadas pelo marketing para acender a necessidade de ação em quem recebe a mensagem, né? Vamos lá. E como a gente pode aplicar isso no mercado fotovoltaico, né? Como que a gente pode ajudar vocês aí, e vocês estudarem mais depois sobre isso, para que a gente consiga ter sucesso na hora lá da venda, né? Para o cliente. Quando eu falo a gente, eu estou falando de vocês, tá? E a gente também. Bom, um assunto que está no momento agora, né? Existe um gatilho que é... Gente, só para vocês saberem, existem inúmeros gatilhos, tá? Mais de 100, né, Cláudio? Muitos gatilhos. E aqui a gente vai falar só de 10 deles. Mas como o Cláudio bem citou, é importante que depois vocês pesquisem mais sobre isso, que vocês vão entender e perceber que existem muitos outros gatilhos que vocês podem utilizar e são maravilhosos. Aqui a gente vai abordar, até pelo tempo curto, somente 10, né? Mas é bom vocês estudarem mais sobre isso depois. Bom, o gatilho da urgência, né? Toda vez que a gente tem uma necessidade, né, de tomar uma decisão rápida, para não perder uma determinada oportunidade, a gente agiliza a tomada de decisão.
Hoje, por exemplo, a gente está passando por essa situação em relação à resolução 482. Bom, eu não vou entrar a fundo aqui na 482, até porque tem muito mais pessoas experientes nesse assunto do que eu para falar, mas vocês devem estar acompanhando, é importante que vocês acompanhem, gente, falando nisso, né? Mas eu vou citar ela aqui como um exemplo. Eu recebi ao longo dessa semana muitas ligações de empresas instaladoras, clientes nossos, preocupados e pedindo ajuda em relação a argumentos, porque os seus clientes finais, eles estavam desistindo de fechar o negócio agora, porque eles estavam temerosos sobre o que vai acontecer em relação à resolução 482. E a conversa que nós tivemos com todos eles foi o seguinte: a resolução 482, de fato, ela está teve um texto divulgado agora no dia 15, né, pela ANEEL. A gente está... foi um texto, né? Ela não foi uma oficialização, não foi uma cartada final, ainda vai ser discutido, está sendo discutido. Vocês estão acompanhando aí que a gente está buscando, nós do segmento, vocês também, buscando apoio político. A gente tem enviado textos para a ANEEL de defesa, participado das reuniões em Brasília. Tudo que a gente pode fazer, a gente está fazendo e estamos somando força sim, tá, gente? Então, eu acredito que a gente vai ter um sucesso aí, óbvio, talvez há alguma taxação, com certeza, que será incluída na questão do fotovoltaico, né? Mas a alternativa 5, que é a pior de todas, eu acredito pessoalmente particularmente, que ela não vai ser deferida. Eu acho que a gente vai conseguir, com todas as forças que a gente tem tentado somar, a gente vai conseguir sucesso aí em, de repente, optar aí pela alternativa 1 e a 2. Sugiro que depois vocês leiam mais sobre o assunto. Porém, nesse primeiro momento, independente de qual alternativa será finalizada, será a que vai ser, de fato, adotada pela Resolução 482, é importante ressaltar que alguma coisa vai acontecer. E quem fechar o projeto ainda esse ano, e se as empresas instaladoras conseguirem dar entrada nas concessionárias, né? Ainda que a homologação não consiga sair esse ano, mas que a entrada seja iniciada em 2019, essas pessoas, essas empresas que tiverem com esses negócios inseridos esse ano, elas terão um tempo de proteção para que essa taxação não aconteça. No início, a discussão era que esse tempo fosse de 25 anos. Aí a ANEEL tentou, no texto dela, colocar um prazo menor, se eu não me engano, em torno de 10 anos, mas ainda não está definido, mas vai haver uma proteção para quem entrar ainda esse ano, né? Então, assim, exatamente, o Rogério está até falando ali sobre o direito adquirido. Então, é importante que vocês usem isso para conseguir conversar com os clientes e convencê-los, os que estão com medo em relação à resolução, de que é necessário é importante para eles, será vantajoso para quem fechar ainda esse ano. Então, esse gatilho da urgência, para esse caso específico, ele é positivo para o trabalho de vocês, para o nosso trabalho. É positivo para vocês conseguirem converter vendas, porque, de fato, o ano já está acabando, a gente está acabando com outubro ainda, novembro, dezembro, a gente só tem 2 meses para conseguir dar entrada aí, vocês, nos documentos, na concessionária, para conseguir fazer valer o direito, né, de quem entrou com o pedido em 2019. Então, esse é um gatilho da urgência. E isso é um argumento que vocês podem e devem usar, tá? Eu acho que eu coloquei esse já como primeiro gatilho, porque, de fato, a urgência, ela pode ser aplicada... Existem inúmeros outros exemplos, tá, gente? Sobre gatilhos de urgência, às vezes um estoque que está acabando, alguma outra coisa... O preço que vai aumentar. Existem vários outros exemplos, né? Mas, em específico, esse da Resolução 482, vocês precisam e devem usar a favor de vocês, tá? Bom, vamos falar aqui sobre a escassez, né? O gatilho da escassez, ele trata de algo que também tem um pouco a ver com a urgência, mas é um pouco diferente, porque a escassez é porque, de fato, vai acabar. Então, o produto está acabando. O produto está acabando. Últimas unidades, de repente, vocês conseguiram adquirir. Tem empresas no ramo do solar que fazem
estoque de geradores de algumas determinadas potências que eles percebem que saem muito, de forma recorrente. E, às vezes, conseguiram fazer um investimento em estoque de gerador de um produto que estava com preço muito bom, estava com dólar muito bom na hora que o fornecedor comprou, né? E a gente repassa isso para vocês e conseguiu ter um preço muito especial. Então... Você tem a informação do fornecedor, tá? O produto está acabando e o próximo lote será mais caro. Isso, e aí você pode usar isso a favor das suas comunicações. Na hora que a sua equipe de vendas estiver lá na ponta, fazendo a venda, é importante que se aproveite de todos esses argumentos que mostrem, porque, de fato, como eu coloquei ali, as coisas escassas, as coisas mais difíceis, elas têm mais valor. E o cliente, ele valoriza isso, né? Uma outra coisa também que costumam colocar, né? Tipo, o desconto, vou dar um desconto de 5% para os primeiros clientes que aprovarem projetos no mês. Por exemplo, às vezes vocês passaram aí o outubro todo enviando orçamento e a taxa de conversão foi um pouquinho mais baixa. De repente, em novembro, vocês já podem iniciar o mês com um ativo aí nesses clientes em que receberam os orçamentos, né? Vocês passarem informações e ligarem e falar, todos os clientes que nós enviamos orçamentos no mês de outubro, os 5 primeiros que fecharem vão ter aí um percentual de desconto ou vão ter aí alguma vantagem. Vocês têm que elaborar de acordo com a possibilidade de vocês, né? Mas quando vocês usam esse argumento de que está acabando, de que somente os 5 primeiros, mas, gente, é importante, tá? Isso tem que ser real. A gente já cansou de ver, igual a gente fala do nosso Black Friday aqui no Brasil, né? Que é a metade do dobro do preço, né? Então, os clientes já começam a ficar acompanhando aí que no início de novembro os preços começam a subir para depois baixar no Black Friday. Então, assim, a gente tem que ter uma ética, né, na divulgação das coisas, né? Porque senão o cliente depois você perde a credibilidade. E por mais que aquele cliente ali ele não vá fechar o projeto de novo, porque ele já fechou, mas ele pode ser um advogado da sua marca, de divulgar você boca a boca para outros clientes, tá? Um dos maiores exemplos da utilização da ferramenta da escassez, do gatilho da escassez, por exemplo, são os sites, especificamente a Amazon introduziu isso nos Estados Unidos, que sempre aparece lá, últimas unidades, últimas 3 unidades, últimas 5 unidades. Isso gera no consumidor aquela sensação que ele vai perder caso ele não faça aquela compra. Então, isso é um estímulo muito forte. Isso aí, ele tem que perder. Se realmente ele não aproveitar aquelas últimas unidades, ele, de fato, tem que perder. Porque senão, depois, ele perde a credibilidade naquela marca ali, né? Vamos para o próximo. O gatilho da prova social. Gente, esse aqui, vocês podem arrasar nesse, porque isso aqui, principalmente vocês, empresas instaladoras, nossa, há inúmeros exemplos de coisas que vocês podem fazer. O marketing, antigamente, o cliente, ele era muito voltado ele era atraído pelas campanhas de marketing, né? Então, era uma coisa muito unilateral. A empresa fazia uma ação de marketing, o cliente olhava aquilo, se sentia atraído, comprava. Hoje não é mais assim, devido à tecnologia, as múltiplas conexões, né? Os clientes, eles têm acesso a comunicação, tipo uma comunidade, digamos assim, em relação a gostos, né? Então, hoje em dia, o marketing, ele não é só tratado em relação à parte da empresa que está divulgando, mas também de quem usou o produto daquela empresa. Então, hoje em dia, para um cliente tomar uma decisão de compra, ele, de fato, ele investiga, ainda mais na questão do fotovoltaico, porque é algo caro, né, gente? É um investimento, de fato. Então, assim, o cliente ele tem inúmeras dúvidas, ele quer saber se aquela empresa instaladora é, de fato, experiente, a gente vai falar mais disso na frente. Mas sobre a prova social, é importante entender isso, que as pessoas elas gostam de pertencer a algo, elas gostam de entender a opinião das outras pessoas antes de tomar uma decisão. E como que vocês podem contribuir para isso, né? Primeiro de tudo, depoimentos. Clientes que vocês já fizeram instalações, além das imagens dos projetos que vocês instalaram, fotos, filmagens de como ficou, sabe? Não precisa colocar o antes e o depois, não. Coloca o depois, aquele trabalho bem feito, bem instalado. Aquilo chama atenção muito. E você colocar a potência do projeto que você instalou, sabe?
E ainda, um depoimento do cliente, daquela pessoa ali, que depois de uns meses, depois de homologado já na concessionária, aquela economia da luz, como que a cliente vem se sentindo em relação em ter a sua própria geração dentro de casa, né, ou na empresa, como isso fez com que ela economizasse. Então, assim, a prova social, ela, hoje em dia, é fundamental. A gente sai um pouco do fotovoltaico e fazer uma análise, só para entender como é que é o estímulo na cabeça do ser humano. Um exemplo é o restaurante. Você chega, tem 2 restaurantes para você escolher. Um está cheio de gente e outro está vazio. Em geral, qual que nós escolhemos? O que está cheio, porque você identifica que se tem gente lá dentro, foi a escolha da maioria. Então, ninguém quer se decepcionar. Então, você escolhe o restaurante mais cheio, mesmo que você enfrente uma fila. Esse é um exemplo de prova social fora desse mercado. Mas, assim, o estímulo é o mesmo. Você quer ir onde os outros estão indo. Então, o cliente ele quer ir onde os outros estão indo. Outro exemplo dentro do fotovoltaico é, por exemplo, a gente percebe que quando uma empresa faz um trabalho em um condomínio, quer dizer, o crescimento, depois que começa a aparecer as primeiras casas com os sistemas fotovoltaicos, mais casas, mais consumidores buscam aquela empresa, pegam a referência, por quê? Porque um fica vendo o outro e começa aquele crescimento exponencial. É verdade. É verdade. Então, assim, é importante essa troca, né? Vocês investirem um tempo de buscar o pós-venda, né? A satisfação do cliente e replicar aquilo para o mercado, né? Porque eu tenho certeza que depois que alguém entrar lá na sua mídia social, entrar no seu site e ver que outras pessoas se sentiram satisfeitas com o trabalho de vocês, isso vai gerar uma relevância muito maior para a marca de vocês, tá? Então, é importante falar sobre a prova social, as recomendações no Facebook, no Google, né? Os clientes, quando vocês colocam o endereço de vocês no Google, faz o cadastro da empresa de vocês lá, é importante ter lá as avaliações, peçam os clientes que façam isso por vocês, sabe? Isso é muito bom. É a melhor retribuição que eles poderiam dar, é a satisfação e a divulgação da satisfação. E aí, com isso, você começa a ter... Isso também o Cláudio falou de um outro setor, mas até médico, né? Às vezes, antes da gente ir ao médico, eu sou assim, né? Antes de eu levar meu pai ou alguém ao médico, eu vou lá, olho aquele médico lá, procuro tudo sobre ele e verifico as especificações dele, as capacitações dele, né? Certificações que ele tem, olho se outras pessoas avaliaram bem ele. Então, eu também foco na parte de medicina, né? Eu procuro isso, imagina a gente para fazer um investimento, né? Tamanho aí na parte do fotovoltaico, né? Vamos para o próximo. O porquê. Vou subir a telinha aqui. O porquê. Por quê, né? Esse é um gatilho, é mais um gatilho, tá? Porque as pessoas gostam de justificar as suas decisões. Imagine uma decisão com um valor tão alto como é o do fotovoltaico, né? Então, como justificar, né? Então, assim, como que vocês podem usar esse gatilho, né? Vocês podem se antecipar a listar motivos, vantagens de se instalar um equipamento fotovoltaico. Porque, às vezes, quando o cliente ele vai tomar uma decisão, nós mesmos vamos tomar uma decisão, a gente tem que ter uma justificativa racional para aquilo ali, sabe? E aí a gente começa, eu fiz isso porque isso, isso e isso. O cliente ele vai levar muito tempo, às vezes, criando os seus próprios porquês de tomar aquela decisão. Então, se você, como empresa, pudesse se antecipar e já listar para o cliente de uma forma bem objetiva e clara os porquês dele tomar aquela decisão, você já se antecipa. Então, nas suas próprias comunicações de marketing, vocês já podem divulgar os porquês, né? E ele já começa a trabalhar aquilo ali na mente dele durante o tempo em que ele está ali ruminando a sua cotação. Quer falar alguma coisa sobre isso? Tem um exemplo clássico, que não tem nada a ver com fotovoltaico, mas é o exemplo mais conhecido para mostrar a questão do porquê. É um exemplo de uma fila para uma dessas empresas que fazem cópias. Então, tinha uma fila e uma pessoa chega lá, fizeram uma pesquisa, a pessoa chegava lá e pedia, posso passar na sua frente? Aí, as pessoas que não falavam só isso, tinham um percentual baixo de aceitação, as pessoas não deixavam ela furar a fila. Aí a pessoa chega, posso furar a fila porque eu estou com pressa? Só essa frase, só esse porquê já aumentou em mais de 50% o nível de aceitação. Se a pessoa chegou lá e falou assim, e viver uma situação mais real, posso furar a fila porque eu estou com uma consulta marcada e vou perder a consulta?
93% das pessoas deixaram a pessoa fora da fila, simplesmente porque tinha uma justificativa. Isso aí, ótimo, ótimo exemplo. E é verdade, o porquê ele realmente abre portas, né? Então, é importante a gente se antecipar ao porquê. Nesse caso aqui, como o Claudio disse, cada vez que você melhora o seu porquê, maior a chance de conversão, né? Ali no caso, para a pessoa passar na frente na fila, né? Mas no seu caso agora do seu negócio, é de fato o cliente ser convencido a fechar mais rapidamente possível o projeto, né? Bom, vamos avançar. Vou pegar a telinha aqui e botar para cá agora. Relação dor e prazer, né? Isso aqui é óbvio que a gente vocês com certeza já sabem isso de cor, né? Quando vocês estão conversando com os clientes, vocês já sabem o motivo de você... A maior dor hoje do cliente é a conta de luz ser muito alta. Essa é a maior dor. Mas existem outras dores, por isso que quando vocês avançarem no orçamento, gente, assim, eu sei que não dá para fazer isso em relação à parte individual, personalizada, com todas as cotações que vocês recebem, porque eu conheço empresas que recebem inúmeras cotações e de fato, acho que são muitas pessoas curiosas, né? Então, assim, o que a gente fala aqui é para a gente conseguir aumentar a taxa de conversão das cotações e sempre que possível personalizar e aplicar os gatilhos, façam. Essa relação dor e prazer, você conhecer a dor do cliente, né? Que às vezes vai até além de simples fato da conta de luz ser alta. Às vezes, o fato da conta de luz ser alta replica outras dores no cliente, sabe? Outras coisas. Aqui eu dei um exemplo. Por exemplo, às vezes uma pessoa tem uma conta de luz de quase, sei lá, 1.000 e poucos reais, R$ 1.000, até menos um pouco, vamos botar 700, mas porque a casa era grande, já morava lá há muitos anos, veio da avó e do pai, aí já ficou na casa. E assim, é a única casa própria que a pessoa tem. A conta de luz é altíssima, e isso não vai pagar a conta de luz? Tem que pagar a conta de luz, não tem remédio. E aí, às vezes, o fato dela estar gastando aquele dinheiro alto ali com a conta de luz está impedindo com que ela tenha um outro investimento que é muito melhor, né? Então, essa relação dor e prazer, ela tem inúmeras aplicações. Eu vou dar um exemplo, e se o Cláudio depois também quiser dar um outro exemplo diferente, vai ser enriquecedor. Mas aqui, esse exemplo que eu dei, por exemplo, das vezes o cliente não ter um dinheiro sobrando, não sobra nada. E está vendo o filho crescer, e daqui a pouco o filho hoje está no ensino médio, daqui a pouco o filho vai ter que ir para uma faculdade. E, meu Deus, vai aumentar o valor e ele já não tem dinheiro sobrando. Então, às vezes, numa conversa, você consegue mostrar a dor do cliente e já relacionar essa dor com o prazer. Aqui eu dei um exemplo. Então, por exemplo, uma conta de luz muito alta que não permite hoje que o cliente mude nenhum realzinho da conta dele, do orçamento dele mensal, como vai ser daqui a pouco quando o filho crescer daqui a uns anos? Aí vamos supor que um cliente opte por fazer um financiamento no projeto, e aí o payback dele deu em torno de 4 anos, e aí hoje ele vai pegar a economia da conta de luz e vai pagar o financiamento, né? Mas amanhã, daqui a um tempo, daqui a uns anos, quando o financiamento acabar, ele vai poder, de fato, usufruir daquela conta de luz que foi reduzida. E aquele dinheiro sobrando, por exemplo, você pode lembrar ele de que o filho já vai ter crescido mais um pouquinho, que antes ele tinha menos idade, agora já está com 18, e ele vai poder pegar aquele incremento ali que sobrou, graças a Deus, na conta da redução da conta de luz, e juntar com o que ele já pagava do colégio e pagar uma boa faculdade para o filho, com a economia. Então, às vezes, é uma simples coisa que você faz o cliente refletir que faz toda a diferença. E um cliente que, às vezes, demoraria meses para tomar uma decisão, com esse argumento, você já muda. Mas, para isso, você precisa conhecer o cliente. Como é que você vai saber que ele está passando por essa situação, né? Então, é bom você ter um mínimo de uma conversa, sua equipe de vendas, conversar um pouco, conhecer o cliente, né? Dependendo do projeto, vale a pena você investir um tempo conversando, né? Com a empresa, com o cliente. Às vezes, se tratando de uma pessoa jurídica, de um comércio, às vezes o cliente quer fazer uma ampliação de estoque, quer fazer uma outra coisa, e não pode, porque a luz dele é 5, 7 mil reais por mês. Então, assim, tudo isso é algo que você pode conhecer, entender a dor e relacionar ela com prazer, porque aí quando você mostra isso na prática, o cliente depois ele se sente muito mais tentado a fechar o negócio, né?
tem que estimular a equipe de vendas a buscar sempre as informações, associar com essa questão específica, né, do tempo do payback do sistema fotovoltaico e depois aplicar isso aí numa situação real com a pessoa. Pode ser o estudo do filho, mas pode ser também na idade avançada, em que vai precisar de mais recursos. Então, assim, é sempre interessante o vendedor ter essa característica, entender lá e aplicar esse gatilho. Isso aí. Então, vamos à frente. Mais um gatilho é o compromisso e coerência. Gente, esse é um gatilho muito importante, porque, infelizmente, tem inúmeras pessoas, empresas, desprezando esse gatilho. E desprezando esse gatilho e desprezando os conteúdos desse gatilho, porque para você aplicar ele, você precisa estar preparado, tá? Porque, assim, hoje, vocês sabem mais do que eu, que a concorrência na efetivação de um projeto está muito acirrada, e é muito porque, às vezes, tem muitas pessoas ou empresas que talvez não estejam tão capacitadas e estão entrando no mercado fotovoltaico, né? Então, hoje, o importante é que vocês consigam divulgar para o mercado os diferenciais da sua empresa. Porque a confiança, ela é, de fato, muito bem vista no mercado. Então, assim, quando você fechar um projeto, ele precisa ter um contrato, você precisa ter acordos com esse cliente, sabe? Você precisa oferecer garantias. O cliente, se você fechar comigo, você vai ter, de tempos em tempos, uma limpeza, uma manutenção no seu projeto, né? Você apresentar as possibilidades, né? Se tem seguro incluso, se não tem, você tem que apresentar todas as possibilidades e oferecer algo a mais para o cliente, né? Divulgar os seus certificados, todas as capacitações que a sua equipe técnica tem feito. É importante vocês divulgarem isso, porque é importante vocês investirem nisso, em capacitação, e depois divulgar isso. Porque o cliente, quando ele vai fechar, ele tem inúmeros orçamentos. Ele não faz orçamento com uma única empresa. Ele orça com diversas empresas. E ali, ele vai avaliar várias. E, às vezes, a empresa é super capacitada, é uma empresa super experiente no mercado, e ela não divulga isso. Ela não mostra ali na hora de fazer a proposta, ela não fala ali para o cliente qual é o grau de experiência que ela tem. Então, é muito importante que vocês utilizem esse gatilho do compromisso e da coerência, porque isso faz toda a diferença, de fato, na hora de se fechar um projeto, na hora da tomada da decisão. Quer falar alguma coisa? O Cláudio está quietinho. Vamos para o próximo. História. Contar histórias reais que pode persuadir as pessoas. Né? Tem até um errinho ali, histórias reais que podem persuadir as pessoas, faltou um M. As histórias aqui são inúmeras, tá, gente? As histórias, elas podem... Quando uma pessoa conta uma história, é um pouco parecido com aquela questão do porquê do Cláudio, que o Cláudio contou aqui. De fato, a pessoa estava usando uma justificativa, mas ela também... Quanto mais ela investir em contar uma historinha rápida ali, eu tenho um compromisso, eu estou atrasado, meu pai está lá no médico esperando, tem alguma coisa, uma historinha, não uma historinha mentirosa, mas uma historinha real. Isso faz com que a pessoa se sinta sensibilizada ou ela se sinta persuadida por aquela história. Então, há inúmeras histórias, né? Você pode, por exemplo, contar a história do dono da empresa, a sua história, por que você se engajou com o fotovoltaico, qual a sua história, qual é a sua experiência, por que você resolveu atuar nesse mercado, entrar nessa guerra aí a favor do fotovoltaico em si, né, da geração saudável de energia elétrica, que no caso é elétrica, agora é fotovoltaica, né? Mas que você possa contar essa história e, de repente, a história pode ser individual, do dono da empresa, o fundador da empresa, ou pode ser uma história da própria empresa, né? E tudo isso você pode utilizar. Também pode ser, você pode coletar também as histórias das negociações com os clientes. Por exemplo, a gente falou lá do porquê, que o cliente precisava de um porquê, mas, ao mesmo tempo, vale a pena contar histórias bem-sucedidas, por exemplo, de um cliente que já não está mais pagando conta e já pagou seu financiamento e agora está usando esse dinheiro para outras coisas. Se você tiver essas informações, conta as histórias, as pessoas guardam as histórias se associam. Nesse momento, a pessoa, o cérebro dela, ela começa a valorizar o que você está vendendo.
É isso aí. A gente já nasce ouvindo histórias, né? Então, assim, o mais importante que fique claro aqui, gente, é que essas histórias, elas precisam ser reais, tá? Elas precisam ser histórias reais para que a gente mantenha a nossa ética aí de mercado e feche os negócios da melhor maneira possível, tá? Então, quando a gente fala dessas histórias, são histórias assim mesmo, histórias de verdade, que de fato aconteceram, que estão acontecendo e que você possa compartilhar isso, porque isso vai persuadir o cliente. Vamos para o próximo, já está quase acabando. A simplicidade, né? O fotovoltaico, ele é um mercado um pouco complexo para quem não entende. Um consumidor final, quando ele começa a explorar o fotovoltaico, primeiro ele tem a dor da conta de luz alta, né? E ele começa a escutar diversas reportagens, diversas informações dizendo que ele pode acabar com essa dor, né? E aí, como que vai acabar com essa dor? Aí vem um monte de empresa fazer orçamentos para eles e explica, vai reduzir, mas parece, às vezes, gente, um pouco meio mágico para o cliente isso. Ele não consegue muito acreditar, ele quer provas, ele quer entender, ele quer saber, mas às vezes a pessoa não sabe nem como buscar esse tipo de aprofundamento, né? Então, é importante, nesse caso, que o seu orçamento, que a sua negociação seja simples, que ela consiga explicar de uma forma clara como que vai se dar cada etapa do processo, né? Olha, fechando isso, a gente vai submeter a concessionária, o relógio vai ser trocado, logo depois, se você tentar explicar, usar vídeos ou informações que consigam facilitar. O cliente, a tomada da decisão pode ser muito demorada se você não for simples no seu orçamento, sabe? Se você não mostrar com clareza como que o cliente vai atingir o objetivo dele. O objetivo é o quê? Reduzir a conta de luz? Esse é o objetivo maior. Depois tem as outras coisas que você precisa explorar para poder ajudar o cliente a ser convencido ali a fechar o negócio. Mas o objetivo maior de todos é o quê? Reduzir a conta de luz. Como que esse objetivo vai ser atingido de uma forma clara? Rápida, objetiva. Como que você vai explicar isso para o cliente, né? Às vezes nós não percebemos, mas a gente, por já estar envolvido em um processo mais complexo, a gente não percebe que a gente está passando uma informação de forma complexa. E a ciência fala que os gatilhos demonstram também, nessa questão da simplicidade, que quanto mais simples a informação estiver fluindo, mais a chance do cliente fechar o negócio. Isso aí. Então, esse gatilho da simplicidade, ele, de fato, no nosso business, a gente precisa utilizar, gente, porque o fotovoltaico não é tão claro como a gente, às vezes, fica ali no dia a dia nosso ali de negócio e a gente começa a transpirar aquele assunto ali, mas para o cliente final isso não é tranquilo, tá? Então, eu, inclusive, já participei de uma reunião uma vez, né, onde o cliente final, porque eu fui acompanhando uma revenda instaladora, e o cliente final, ele perguntou diversas vezes para a empresa instaladora, mas eu não estou entendendo, mas como que isso vai reduzir a minha conta, a minha energia elétrica? E aí a pessoa explicava, aí ele, mas eu continuo não entendendo. Como que... Ele perguntou inúmeras vezes, eu tive até que entrar no meio para ajudar, porque a empresa que estava junto, ela não estava conseguindo explicar para o cliente final como que aquele grupo de empresas, que era um comércio, né? Como que aquele grupo de empresas que ele tinha, com aquela instalação que a empresa estava fornecendo, ia chegar nesse objetivo dele, como que isso ia acontecer, como que a Light, que aqui no caso do Rio, nessa região era Light, né? Como que a Light ia entender que ele estava gerando uma energia, como que isso ia acontecer na conta de luz, como que viria a conta de luz dele daqui para frente, ele queria entender, e a reunião demorou muito tempo, porque a empresa não estava sendo clara. Então, é muito importante essa clareza, a simplicidade, a informação passada de uma forma muito bem sucinta para que o cliente entenda. E isso vai fazer com que vocês tenham um sucesso mais rápido, porque também, gente, não adianta a gente fazer vários orçamentos e o cliente demorar meses para tomar uma decisão, né? Vocês têm as contas para pagar, tem a empresa funcionando, tem funcionários, a gente precisa agilizar. Então, é importante que vocês usem, isso vai ajudar bastante vocês. Vamos para o próximo. É o inimigo comum. O inimigo comum, isso aqui é legal. Porque qual é o inimigo comum, né? Pode ser vários, né? Mas no nosso caso aqui,
a concessionária, né? Porque, na verdade, a gente quer reduzir a conta de luz do cliente. Então, é importante que na reunião, que na apresentação da proposta, né, nas conversas ao telefone, que você consiga passar esse gatilho do inimigo comum de forma clara, para que ele entenda que você está engajado com ele ali na dor dele, sabe? Que você tem aquele objetivo e que você vai fazer. Quando você mostra que você tem um inimigo comum, isso faz com que o cliente entenda, perceba que você vai fazer o melhor que você pode para aquele objetivo do cliente dele, porque é como se fosse também o seu objetivo, porque o inimigo é o mesmo. Gente, eu falo inimigo comum, mas não é... A gente não quero que vocês pensem da pior maneira possível, como um inimigo mesmo, assim. Aqui, no caso, é uma metáfora que a gente usa de inimigo, né? É aquilo que representa a dor do cliente, que ela também seja sua, e que o cliente sinta isso, tá? Então, por isso que é importante deixar claro, mas é um gatilho, tá? É um gatilho conhecido, que é o inimigo comum, mas é importante vocês saberem que a gente não está falando aqui que a concessionária é um inimigo, mas, de fato, no nosso negócio aqui, a gente quer que a conta de luz reduza, né? A elétrica para aumentar a fotovoltaica, né? Então, é importante aqui vocês passarem esse gatilho com essa metáfora de inimigo comum, que deixe claro isso nas conversas que vocês tiverem com os clientes, né? Vamos lá. O nosso último, o gatilho dos nossos 10 aqui, tá? Que a gente separou. O da similaridade. Ele é um pouco parecido com a questão do inimigo lá, mas é diferente, porque lá você está você está mostrando para o cliente que você está em concordância com ele em relação à dor dele. E aqui na similaridade, ele já é um pouco mais positivo, porque você vai falar, você vai mostrar que você tem conexão com ele em relação aos valores, às causas, a causa de ser sustentável, a causa dele ser uma microzininha ali na casa dele, uma microgeração. Então, assim, é importante você se conectar com o cliente em relação aos valores, né? Então, a similaridade é um gatilho que também você deixa transparecer na conversa, assim como o inimigo comum. É algo que você deixa fluir no meio de uma conversa, se não é perceptível em relação a que você está fazendo de propósito, mas é algo que está nos seus argumentos. Muitas vezes, é importante sentir no cliente qual o objetivo principal dele. Pode ser que seja uma questão unicamente financeira. Pode ser que seja uma questão de meio ambiente, que tenha uma conexão com energias renováveis. Então, assim, é importante a equipe de vendas identificar qual é o objetivo maior do cliente e trabalhar isso junto. Quer dizer, não adianta num cliente que tem uma mentalidade muito do lado financeiro e não liga muito para a questão ambiental, ficar marretando na questão ambiental trabalhando muito em cima disso, porque não vai ter utilidade. Ele tem uma visão ao contrário daquilo. Tem que tentar convergir com o mesmo pensamento que o cliente tem, com os mesmos ideais que o cliente tem, para poder aquilo se transformar numa venda. Por isso, gente, que é importante aquilo que a gente falou lá no início, que vocês conheçam o cliente, né? Que vocês conversem com os clientes para mapear o cliente mesmo, né? Buscar informações por parte do cliente, né? E isso é muito importante, porque senão você realmente, como o Claudio falou, se o cliente ele é unicamente número, ele só quer saber de economizar energia, você ficar falando ali da parte ecológica, acabou. Ele não é o que vai fazer, não é um gatilho que vai ser eficiente naquele momento ali, entendeu? Agora, se você tiver tido a oportunidade de conversar com o cliente, entender, ouvir, né? Por isso que é bom a gente ouvir um pouco mais o cliente e falar depois, né? Para a gente conseguir entender quais são as dores, quais são os objetivos, para que a gente aplique os gatilhos certinhos de acordo com cada situação. Os gatilhos são altamente personalizáveis, tá? Porque são vários, gente. Se vocês forem pesquisar, são mais de 100. São inúmeros, né? Mas aí, para os segmentos, cada um aplica um pouquinho mais. Tem uns que não se aplicam, mas aí é importante vocês depois procurarem sobre esse assunto, tá, gente? Bom, e nosso último slide é só realmente uma afirmação de que uma boa venda começa com bons e verdadeiros argumentos, né? Que boas ações de marketing e comerciais podem ajudar. Então, eu acho que, óbvio, no nosso business de fotovoltaico, a parte de engenharia, a parte técnica, ela é imprescindível, mas a gente precisa vender, né?
Então, na venda, é importante também que a gente consiga aplicar técnicas, né? Assim como a gente aplica técnicas na parte técnica, né? Desculpa a redundância, mas é importante que a gente também, no comercial e marketing, a gente utilize, porque hoje a concorrência está bem grande, está acirrada. Então, vocês têm que começar a ter diferenciais. Tem muito material na internet, vários livros disponíveis. Eu realmente sugiro que vocês busquem mais informação, porque isso aí é uma ferramenta muito utilizada, grandes empresas internacionais usam isso até como básico da área comercial, então, assim, é muito importante buscar se informar sobre o assunto e aplicar, obviamente. Isso, gente. Eu vou abrir para perguntas agora, se vocês tiverem alguma pergunta, eu só vou trocar a telinha aqui para a gente colocar as nossas mídias sociais, para vocês não esquecerem de acompanhar a gente aí nas mídias, tá? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, eu acho que ficou bem claro, né? Mas se vocês quiserem trocar alguma informação, alguma experiência, aproveitem esse tempo. Então, quero agradecer, né, a participação de todos aí, agradecer a participação do Cláudio nesse webinar de hoje. A gente tem o nosso blog lá no nosso site, né, gente? A partir de agora, inclusive, a gente vai colocar vários gatilhos mentais lá no nosso blog para ajudar vocês. Então, acompanhe a gente lá no site, no Instagram, no Facebook. Se vocês quiserem compartilhar depois essa apresentação, a gente vai enviar por e-mail para todos vocês que participaram desse webinar. A gente vai enviar por e-mail um link para vocês baixarem esse material, esse materialzinho em PDF, para vocês conseguirem apresentar, de repente, para a equipe de vocês, né, replicar isso dentro da empresa. E também, essa apresentação fica gravada. Se vocês quiserem olhar lá depois no YouTube, se inscreva lá no nosso canal no YouTube para vocês acompanharem, tá? Tem uma perguntinha aqui do Wallace. Vocês acham que esta possível nova taxação para o ano que vem vai diminuir muito o mercado? Olha, sinceramente, diminuir muito, acho que não. Eu acho que a gente está trabalhando muito aí, todo o setor solar, a Absolar, que é a associação que representa a gente, né? A BGD, eles têm corrido muito atrás, gente, de todos os meios que vocês possam imaginar, para favorecer uma decisão, um texto bom e uma reforma da resolução bem melhor, bem favorável para o nosso mercado. Eu acho que vai haver, sim, particularmente acho que vai haver, sim, alguma taxação, porque hoje está 1 para 1, né? Eu acho que vai haver uma taxação, mas eu não acredito que isso vai diminuir muito o mercado, muito pelo contrário. O que vai acontecer é que o retorno do investimento vai aumentar mais um pouquinho, mas a energia fotovoltaica continua sendo uma vantagem mesmo, sabe? Existem as hipóteses também de o governo também dar alguma ajuda tributária para poder compensar essa possível remuneração, esse possível custo extra da concessionária. Estou vendo aí que vários políticos estão engajados aí também na causa, e acredito que também tem outro lado dessa história toda. Os produtos estão em constante evolução, quer dizer, a produtividade dos equipamentos está aumentando ano a ano. Quer dizer, se o payback diminuir um pouco por uma taxa agora extra, também isso aí, em pouco tempo, isso vai ser recuperado por um avanço tecnológico e o payback volta a crescer de novo, volta a melhorar de novo. Então, eu acho, gente, que assim, não há substituto para o trabalho duro, né? Então, acho que a gente tem que continuar trabalhando para o setor crescer, a gente não pode se intimidar, muito pelo contrário, é agora que a gente tem que unir forças e continuar se especializando e trabalhando com muita força, porque, assim, o Brasil hoje precisa de um segmento forte, um Brasil que está passando por dificuldades econômicas, então, eu acho que a gente precisa continuar trabalhando, porque o fotovoltaico está muito aquecido, tem gerado muitos empregos e eu acho que a gente não pode parar. Então, Wallace, eu acho que espero ter respondido a sua pergunta, mas assim, vamos continuar acompanhando. A gente também tem divulgado algumas notícias nos nossos canais, então acompanhe a gente lá no LinkedIn também, tá? Então, não pare, não se intimide, continue trabalhando. A gente, da nossa parte, vai continuar fazendo o mesmo aqui por vocês e pelo mercado, tá?
A Sabrina está perguntando se já tem previsão da próxima webinar de vocês. Sim, nós temos, tá? Nosso webinar, por enquanto, é semanal. Depois, a partir de um tempo, a gente vai começar a espaçar mais um pouquinho, colocar quinzenal. Mas hoje a gente tem conseguido fazer esse trabalho semanalmente e a gente vai seguir esse calendário. Na semana que vem, no dia 29, tá? Que é uma terça-feira, na parte da tarde, a gente vai ter o nosso último webinar de outubro. E esse webinar, a gente vai falar sobre as formas de financiamento. A gente vai ter uma pessoa do Santander aqui para falar. A gente vai falar sobre os financiamentos, outras oportunidades que a gente tem aqui, inclusive do BV também, e todas as outras formas de crédito que a Win tem para oferecer para vocês, tá? E para os seus clientes. Então, a gente vai falar sobre isso aqui, sobre o PagSeguro, sobre crédito próprio. A gente vai falar sobre tudo isso aqui no próximo webinar. Então, aproveitem essa oportunidade, porque vocês vão poder tirar muitas dúvidas, porque a gente sabe que a parte de pagamento, de financiamento, é um gargalo aqui, para um gargalo no fechamento dos negócios dos clientes, tá? Então, a gente está aqui para apoiar vocês e a gente continua buscando todas as formas de pagamento que você possa imaginar. A gente tem uma pessoa aqui que fica só buscando isso o tempo inteiro, fazendo contato com as financeiras, com os bancos, para correr atrás dessas oportunidades para vocês, tá? O Marco Antônio botou muito bom, parabéns. Segundo, soube que as mudanças de taxa só viriam em dezembro de 2020. Primeiro, obrigada, né, pelo elogio. E sobre essa data, né, dezembro de 2020, não é a informação que a gente tem, tá, Marco? Mas tudo é possível, né? Então, a gente tem que fazer o nosso melhor aí, lutar a favor do nosso setor e aguardar os próximos capítulos dessa novela, né? O André perguntou aqui, o André Cussano. André, muito obrigada pela sua participação, que bom, você está acompanhando a gente daí. Ele perguntou, se a taxa for muito alta, vai incentivar as instalações off-grid. Ele está, na verdade, afirmando. É verdade, e a gente, inclusive, já tem estudado aqui as possibilidades do off-grid também, tá? Então, a gente pretende trabalhar aí com as baterias, com os inversores híbridos. Então, a gente já tem feito um estudo na nossa área de produtos aqui para inserir novos itens para compor o nosso gerador aqui, no nosso portfólio, tá? O Cirilo colocou, vai fazer mais sobre vendas? Sim, pretendemos fazer mais. A gente sempre tenta alternar aí um pouco os assuntos, né? Colocar um técnico com um comercial, a gente sempre fica alternando, mas sim, vamos fazer, Cirilo. E se você quiser, você pode mandar um e-mail ali para o atendimento@win.com.br com as suas sugestões. Inclusive todos vocês, tá, gente? Se vocês tiverem algum tema que vocês desejem que a gente aborde aqui, a gente estuda ele, a gente busca um convidado e a gente vai apresentar para vocês. Então, é muito importante essa troca entre a gente e vocês que estão nos assistindo, tá? O Bruno colocou aqui, para as instalações off-grid, precisa das baterias ficarem mais baratas. Eu acredito que isso já está acontecendo. Hoje a gente já vê uma diferença relacionada, quando a gente compara com o período do ano anterior, por exemplo, os preços estão baixando, e eu acho que cada vez vai baixar mais, tá, Bruno? Eu acho que a gente vai ter novidades por aí. Óbvio que não vai se comparar ao on-grid, eu acho que não vai, é óbvio, mas eu acho que tende a ficar cada vez melhor, assim como os nossos próprios sistemas fotovoltaicos antes era super caro e hoje já está mais acessível, né? Então, eu acho que tende a seguir esse mesmo fluxo aí, de relacionado a preço, tá? Eu vou esperar que tem mais uma pessoa digitando para a gente finalizar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar. A gente vai divulgar... Oh, meu Deus, o que aconteceu? Pessoal, vocês estão vendo a gente aí? Aconteceu alguma coisa aqui. Bom, eu vou cortar a imagem, mas você... retornou, né? Eu vou cortar a imagem porque aconteceu alguma coisa aqui na imagem, mas a gente vai continuar falando aqui rapidinho, tá? O Renato botou bom dia para você também, parabéns pela apresentação, muito obrigada aí pela sua
contribuição do seu tempo, participação. O Lucas colocou, vocês possuem alguma solução para controle de demanda ou inversores híbridos? Ainda não, mas a gente vai ter, tá, Lucas? Muito em breve. E aí a gente divulga aí para vocês nas nossas mídias também, tá? E a equipe de vendas também pode entrar em contato com você para falar. O tempo foi muito proveitoso, gatilhos mentais são fundamentais no fechamento dos negócios. Muito obrigada, Jefferson, que bom que gostou. O André, quero agradecer a Camila e o Cláudio pelo ótimo conteúdo, parabéns, muito obrigada. Lucas, isso, eu que obstruí ela aqui porque aconteceu alguma coisa com a internet, tá? Para não prejudicar o fim do evento aqui, eu cortei, tá? Que bom, Eduardo, que a sua equipe gostou. Muito obrigada pela participação de sempre, pela parceria. Cecília, eu deixei a tela desativada mesmo. Obrigada. Bruno também. E Ana, bom dia. Grata por compartilhar conhecimentos e parabéns pela apresentação. Muito obrigada. Estou só esperando a Sabrina aqui, que está digitando, e mais uma pessoa. Eu vou tentar retornar aqui com a câmera para o final. A câmera está cortada, tá vendo, gente? Está cortando a gente aqui, eu não sei o que aconteceu. Por isso que eu estou cortando as imagens, tá? Mas a nossa voz está sendo ouvida aí, ó. Obrigada pelo webinar. Obrigada e parabéns pela apresentação. Até a próxima. E, Mário, existe alguma forma de acessar o conteúdo? Sim. Nós vamos enviar por e-mail para vocês, tá? Todos os e-mails cadastrados que participaram vão receber um link para vocês baixarem essa apresentação. E, além disso, essa apresentação vai ficar disponível do jeito que está aqui, do jeito que aconteceu, que vocês assistiram, no nosso YouTube, tá bom? Aqui no nosso... Tem uma mensagem fixada por mim aqui, que tem um link do YouTube, ó. Vocês podem se inscrever lá para vocês acompanharem, tá bom? Muito obrigada, gente. Vamos encerrar por aqui. Agradeço muito a participação de vocês. Muito obrigado a todos. Aproveitem essas informações para pesquisar mais sobre o assunto, que vão aumentar a vida de vocês, com certeza. Então, tá ótimo, gente. Muito obrigada. Um ótimo final de semana para vocês. E até semana que vem, dia 29, hein? Um abraço. Tchau, tchau.